Olá pessoal, tudo bem? Vou aproveitar aqui esse belo dia de sol, esse feriado, para conversar um pouquinho a respeito do meu Toyota Corolla. Esse aqui é um Altis 2023. Esse carro aqui eu tirei 0 km e ele está agora com cerca de 35 mil quilômetros. E sim, é isso mesmo que você viu no tema do vídeo. Nós vamos falar a respeito de defeitos, de problemas desse Corolla aqui. Eu sei que para a maioria das pessoas é bastante estranho, né? A gente falar de problemas, né? Parece que a palavra defeitos não combina com Toyota Corolla, né? De fato, esse carro ele ganhou uma fama mundial de durabilidade, de carro que não dá dor de cabeça, né? E eu concordo, né? Até certo ponto eu acho que está certo, mas como toda fama, existem alguns exageros nisso, né? E o objetivo meu desse vídeo é mostrar que, apesar desse carro ser muito bom, apesar de eu recomendar, eu estou gostando muito do carro, né, pessoal? Não descarto, inclusive, comprar outro, né? Depois quando chegar o momento aí de trocar esse carro. Mas ele não é um carro imune a problemas, a defeitos. Então vou relatar aqui tudo o que aconteceu com esse carro desde que eu comprei ele. Alguns defeitos constatados, algumas coisas que são talvez só uma avaliação negativa, uma desconfiança assim, de problema, né? Eu vou relatar caso por caso aí, e vocês também podem nos seus comentários falar a respeito da sua experiência, daquilo que vocês já tiveram assim, de conhecimento a respeito de experiência prática com relação a isso, a problemas, defeitos do Toyota Corolla, tá? É um carro, como eu falei, que tem essa fama de durabilidade. Inclusive ficou muito conhecida uma propaganda, se vocês não viram ainda, dá uma pesquisada, né? Se eu não me engano foi no lançamento, não sei se era lançamento, mas era uma propaganda daquela geração do Corolla que ficou conhecida como Brad Pitt, né? Geração Brad Pitt, Corolla Brad Pitt. E aí tem dois homens viajando, né? Numa estrada assim, numa autoestrada. E aí eles veem um Toyota Corolla com o capô aberto e uma mulher ali como que tentando arrumar o carro, pedindo ajuda, né? Pedindo para que parassem, né? E aí o motorista ele faz menção a parar, né? Para ajudar essa mulher que está com um problema, né? Que estaria com um problema no Toyota Corolla. E aí o colega do lado diz, não, é uma cilada, né? Não para. Por quê? Porque Corolla não dá problema. O Corolla não estaria parado na estrada. E aí realmente ele passa, né, ele acelera e não para ajudar aquela mulher. E aí quando eles passam assim, ela tira uma máscara, né, mostrando assim que na verdade era um bandido, um assaltante esperando alguém aí desavisado para fazer um assalto na estrada. Então realmente a Toyota ela trabalha muito essa imagem, né, de durabilidade, de resistência do carro. E é legal, eu concordo, realmente é um carro que tem essa fama. Uma grande vantagem, como é o meu caso aqui, que faço com esse carro bastante quilometragem, é que você pode rodar bastante com o carro, com cuidado, né, conservando ele, e depois você consegue revender ele por um preço bom, porque o pessoal no mercado de usados não se assusta com um Corolla com alta quilometragem. Muita gente fala assim, Corolla com 100 mil quilômetros é que nem se fosse novo. Então ele tem uma boa fama nesse sentido. Mas até certo ponto eu me surpreendi, pessoal, com alguns problemas que eu tive com esse carro aqui, que, repito, aí eu tirei 0 km da concessionária, tá? Não lembro se eu já falei, mas tirei ele 0 km da concessionária e agora está com cerca de 35 mil quilômetros. Bom, primeira coisa que eu observei ao comprar o carro é o seguinte, eu usava um carro antes que eu tinha já o Android Auto, né? Sistema Android Auto, sem fio, né? Como é o caso desse Corolla aqui, e aí eu comecei a observar que usando, né, o Android Auto sem fio, né, conexão sem fio, na estrada, toda vez que entrava o sinal de internet, toda vez que saía o sinal de internet, caía o Android Auto da tela, né? O Android Auto não desligava do celular, mas ele caía da tela do multimídia. E eu achei aquilo ali muito estranho, porque ele funcionava perfeitamente se fosse com fio, né? Então eu providenciei ali um cabo USB, a moda antiga, né? Fiz a conexão e aí funcionava bem, a conexão era estável, mas sem fio não tinha jeito. Aí eu achei estranho porque eu usava o mesmo celular em outro carro, conectando o Android Auto sem fio e não tinha esse problema, tá?
A concessionária não me deu solução, não tive assim nenhuma tratativa com relação a isso. A concessionária, na verdade, não soube nem me orientar a respeito. E aí, curiosamente, pessoal, vou compartilhar aqui porque eu não sei se isso é um defeito ou alguma incompatibilidade do celular com a multimídia. Eu tinha um celular da marca Xiaomi, Pocophone F2 Pro, né? E aí eu troquei por um F5 Pro, até porque o F5 Pro, né, falando um pouquinho de celular agora, né? O F5 Pro ele tem o carregamento sem fio, né? Ele tem essa tecnologia que é muito legal, que o Corolla tem, né? O Corolla Altis tem a opção de carregamento por indução. E aí por isso eu troquei, né, o F2 Pro para o Xiaomi F5 Pro. E aí quando eu troquei o celular começou a funcionar perfeitamente. Então atualmente eu uso muito bem a multimídia dele, uso o Android Auto sem fio e com a conexão estável, sem ficar caindo da tela do multimídia, tá, pessoal? E eu acho importante esse comentário porque a multimídia que veio aqui no meu Corolla, eu sei que em 2022, 2023 houveram alguns vai e vem, algumas trocas aí de multimídia por parte da Toyota, aquela questão de crise de processadores, né, de componentes eletrônicos. E essa aqui é a multimídia que vem também no Corolla 2024, tá? Então por isso que eu achei importante de salientar. Você aí que tem o Corolla com essa multimídia funciona bem? Tem algum problema? Eu não sei se era alguma incompatibilidade do celular anterior ou se é um defeito da multimídia, não soube dizer até hoje, tá, pessoal? Outra coisa que eu observei, vamos para o segundo problema, e esse realmente é um problema do carro. Logo, em torno aí de uns 5.000 quilômetros, eu comecei a observar um ruído no teto solar, né? O barulho no teto solar, quando estando nessa posição que está aqui, né? Que é a posição topetinho, ou chapéuzinho, né? Que eu acho tão bonito, eu acho que valoriza bastante o visual do carro. Então, com o teto solar fechado não fazia barulho, aberto também não, mas nessa posição aqui, chapéuzinho, o teto solar fazia barulho. E aí eu levei na concessionária, prontamente eles resolveram, tá? Ali junto com a primeira revisão, né? Eu deixei ele fazendo barulho até a primeira revisão, e aí eles rapidamente conseguiram resolver, atenderam bem, beleza, né? Só que agora, bem recentemente, pessoal, já o carro passando dos 30.000 quilômetros, eu comecei a ouvir o barulho novamente. Não tão alto, tá? Não é uma batida assim tão alta. O barulho, assim, pessoal, quando você está passando por um piso irregular, por um paralelepípedo, é que nem se fosse uma ferramenta solta, né? Que nem se tivesse alguma coisa solta, como se fosse uma chave solta no teto do carro, né? É um barulho bem curioso. E eu comecei a ouvir de novo, tá? Não tá tão estridente, eu vou deixar assim até a próxima revisão, quando chegar aí a revisão dos 40.000 quilômetros, novamente eu vou reclamar a respeito do barulho do teto solar, tá? E eu ouvi falar, o pessoal da concessionária comentou que esse é um problema recorrente nos tetos solar dessa geração do Corolla aqui, só no Altis, né? Porque até então, até 2023, só o Altis que trazia teto solar. Agora a versão esportivada, né, a versão GRS também traz teto solar, não sei se apresentando o mesmo problema, a princípio sim, né, porque trata-se do mesmo mecanismo aí, do mesmo teto solar, né? Então esse aqui seria um problema surpreendente, né, pessoal, porque é um problema crítico, né, realmente é um defeito do carro, tá? Eu não faço nenhum off-road, não ando em estradas assim tão ruins que justifique ter soltado alguma coisa, ter estragado alguma coisa no teto solar. Salientando inclusive que o carro como um todo, tirando a questão do teto solar, é extremamente silencioso. O acabamento desse carro é muito bom, é um carro que você sente assim a qualidade de construção, a estrutura dele. E entre ele 0 km e agora com cerca de 35.000 km, eu não vejo diferença com relação a ruídos internos, ao acabamento do carro, né? Barulhos de acabamento, não tem. O carro é extremamente sólido, bem construído, muito silencioso, né? Aí eu acho que vai pela escolha, né? A qualidade dos materiais internos e a qualidade de montagem desse carro, que é muito boa. Só tem esse barulho do teto solar que acaba de retornar, tá, pessoal? Bom, outro defeito que eu tive, surpreendente também, pessoal, não é uma coisa de se esperar,
que foi quando esse carro ele tinha uma quilometragem bem menor. Eu até fiz outro vídeo, né, há mais tempo falando de defeitos, eu esqueci de mencionar esse defeito, tá? Que foi consertado em garantia também, que foi o sensor de ABS, um sensor que fica localizado na roda dianteira. E realmente houve esse problema, né, pessoal? E foi uma coisa bem chata, porque eu estava viajando, estava numa estrada assim bem distante, uma estrada muito boa, não tinha caído em buraco nem nada disso, e simplesmente acenderam todas as luzes do painel, que nem se fosse um carro velho assim, né, que fica aquela árvore de Natal, como se diz, né, cheio de luzinhas ali no painel, mostrando defeito de airbag, defeito de sensor de temperatura, de ABS, tudo acendeu tudo, né. Então eu fiquei basicamente no meio de uma viagem sem atuação do ABS, sem atuação do airbag, né? Sem poder usar o piloto automático, que naquela ocasião foi uma coisa bem chata também, porque era uma estrada bem de bastante reta, plana, né, que eu estava, né, uma autoestrada, uma viagem longa. Então foi bem chato, né? Eu fiquei assim bem longe de casa, sem ABS, sem airbag, sem piloto automático. Trouxe na concessionária o carro imediatamente, ele foi reparado. O reparo não foi tão rápido, tá? O carro ficou uns 2 dias aí na concessionária. Eles encomendaram, trouxeram, se não me engano, de outra concessionária ou diretamente da fábrica em emergência. Trouxeram o sensor do ABS e foi reparado. Então isso realmente foi um defeito de fabricação. Inclusive eu questionei se havia algum sinal do carro ter tido uma queda num buraco, alguma batida na roda, alguma coisa assim, e não, né? Nenhum dano no pneu, nenhum amassado de roda, foi realmente um defeito de fabricação. E eu achei isso bem surpreendente para um carro novo, ainda mais com a fama que o Corolla tem de não dar problemas. Outro probleminha que eu tive nesse carro, pessoal, um ruído, né, um rangido ao passar por um quebra-molas, por exemplo, ao passar por alguma irregularidade maior no asfalto, um rangido na suspensão traseira do lado direito, tá? Curiosamente, esse rangido ele apareceu logo após a revisão de 20 mil quilômetros. Então, até agora não sei se é alguma coisa que eles mexeram ali ao tirar a roda, né? Ao tirar as rodas, na verificação que se faz ali aos 20 mil quilômetros, mas ele apresentou um rangido bem feio. Voltei na concessionária rapidamente, foram muito prestativos, atenderam muito bem, solucionaram o problema desse rangido, tá? Depois rodei mais uns 5 mil quilômetros aproximadamente e o rangido ele voltou, mas bem menor, tá? Bem menos rangido. E aí eu deixei assim. E aí, pessoal, o barulho passou por conta, tá? Agora o carro aí com cerca de 35 mil quilômetros não tem mais, não escuto mais esse rangido na suspensão traseira. Mas também foi um defeito aí apresentado, mas nesse ponto eu fiquei na dúvida se é um defeito do carro ou algum erro no serviço, né? Porque foi logo após a revisão dos 20 mil quilômetros que eu escutei aí que apresentou esse rangido na suspensão traseira, tá? Outra coisa que eu vou classificar aqui, pessoal, como sendo um defeito do carro, e aí vocês podem comentar, né? Não sei qual é a opinião de vocês a respeito, são os tapetes internos, tá? Eu diria assim, que o Corolla ele é muito bom construído, né? Ele tem muito boa escolha de materiais, né? O acabamento do carro é excelente, não só com relação aos encaixes, mas a escolha dos materiais, né? Tem muito material macio aqui, muito material de alta qualidade, mas os tapetes eles não estão no mesmo nível, tá? Então, o que eu observei assim, a gente roda assim uns 5, 10 mil quilômetros e você já começa a perceber o tapete do motorista meio gasto, né? Ele é um carpete meio fino, assim, não é de boa qualidade, né? Não tá, isso aqui não está condizente com a qualidade do carro. Eu acho referência nesse sentido os carros da Volks e da Audi, né? Por exemplo, o Audi A3, um Volkswagen Golf, um Jetta, né? Você percebe que ele tem aquele tapete de carpete preto, geralmente, com uma espessura bem maior, com um carpete de mais qualidade, que obviamente tem uma durabilidade maior. Bom, isso aqui é uma besteirinha, né? Se quiser deixar o carro com o interior bem novinho, aí é só questão de comprar um jogo de tapetes novo, né? Não sei quanto é que custa original na concessionária, mas também no mercado paralelo há várias opções. Mas eu classificaria isso aqui como um defeito.
Afinal, a gente sabe que tapete de carpete, né, é um item bem importante para o visual interno do carro. É uma coisa que a gente fica pisando em cima, então merecíamos ter algo aqui de mais qualidade, com mais durabilidade. Tá bom, pessoal? Eram esses os pontos que eu queria salientar. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de frisar novamente que eu gosto muito do carro, recomendo. Não só com relação à dinâmica, é um carro econômico, anda super bem, ele é muito firme, né, em relação à geração anterior. O Corolla ele ganhou bastante com relação à dinâmica dele, né, a estabilidade, o equilíbrio na estrada, muito bom. E é um carro, né, bem equipado, ótimas qualidades, continuo recomendando. Talvez até no futuro, quando chegar o momento de trocar esse carro, eu vou comprar outro Corolla. Mas até certo ponto me surpreendeu negativamente essas ocorrências, né, esses defeitos apresentados aí por esse carro. E vocês podem comentar, né, concordam, não concordam, tiveram alguma experiência semelhante? Fiquem bem à vontade aí para expressar a sua opinião e principalmente a sua experiência com relação a esse assunto. Obrigado, pessoal, um abraço, obrigado pela atenção de todos.